A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, e o Partido dos Trabalhadores criticaram veementemente os ataques realizados pelos Estados Unidos e Israel contra o Irã, alegando que tais ações ameaçam a estabilidade e a paz mundial. Hoffmann afirmou, por meio das suas redes sociais, que a ofensiva militar interrompeu um processo diplomático em andamento e não possui justificativa, ecoando a condenação do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, do Itamaraty. O PT, em nota, classificou os ataques como baseados em uma falsa justificativa de operação preventiva contra o programa nuclear iraniano, cobrando respeito ao direito internacional e proteção de civis. Ambos apelam à comunidade internacional para uma atuação coordenada e multilateral para evitar a escalada do conflito, defendendo a autodeterminação dos povos e o papel das organizações multilaterais. Eu quero ouvir a análise da Guta Pini sobre o que disse a Gleisi Hoffmann, ministra das Relações Institucionais do governo Lula, ecoando ali, reverberando também o que disse o Itamaraty no final de semana a respeito desse conflito lá no Oriente Médio. A hora que começaram a sair as notícias dessa ofensiva conjunta de Israel e os Estados Unidos contra o Irã, eu já fiquei procurando ali a manifestação do governo Lula para ter a certeza que eles se manteriam nessa mesma linha, que é a de defender o país que financia o terrorismo no mundo. E não foi surpresa nenhuma, o governo Lula se manteve nessa linha. Agora, os bastidores dão conta também, Dani, que o presidente Lula não deve se manifestar. Ele, enquanto o presidente da República, vai deixar para os órgãos oficiais, como o Itamaraty, até agora, diferente de outros momentos, nós não temos nenhuma manifestação vinda do Lula. Eu estava até dando uma atualizada aqui nas redes sociais dele para ver se já tinha alguma coisa, mas até agora nada. Então, ele passa o serviço sujo para as outras lideranças, então para a Gleisi Hoffmann e também para o seu partido. A gente sabe que estão falando em nome do presidente Lula, mas ele não colocou ali a assinatura embaixo. Então isso é para surpresa de ninguém, Dani. O PT, o Lula, os governos de esquerda, eles estão sempre alinhados com o que há de pior no mundo. Então veja, essa ofensiva de Israel e dos Estados Unidos, ela tem o objetivo de tornar o planeta mais seguro. Quem que quer o Irã com potencial de produção de bombas atômicas? É tão contraditório, porque, veja, o PT é aquele que defende que o cidadão de bem não pode ter arma para se defender, mas o Irã pode ter bomba atômica? Então, veja, não faz sentido nenhum. Então, é sempre estar ao lado do errado, ao lado do eixo das ditaduras. Mas isso, Dani, é a linha do PT, eles estão se afastando cada vez mais dos valores ocidentais, mas isso não é por acaso, isso é uma agenda. Eles são assim. Na hora que tem a operação também lá na Venezuela, também estão ao lado de Nicolás Maduro, desse regime totalitário lá na Venezuela. Por que isso? Porque eles fazem parte de tudo isso. Eles estão ali na origem do Foro de São Paulo, também aqui na América Latina. O Lula é uma das cabeças, um dos fundadores. Então, o viés que eles adotam, o modus operandi, a agenda, o norte, o horizonte do PT e do Lula e de todo o seu entorno está mirando nisso, no autoritarismo, no totalitarismo e jamais na liberdade, nos direitos humanos. Mas é muito curioso que eles sempre utilizam essas bandeiras de direitos humanos, de autodeterminação dos povos, para trazer algum ar de legitimidade para as suas ações. Mas já está cada vez mais claro e o Brasil acordou para essa agenda petista também. Quero te ouvir, Marcelo Rocha Monteiro, quero ouvir a sua análise aí sobre essa mensagem divulgada pela Gleisi Hoffmann, também pelo PT e pelo Itamaraty, Ministério das Relações Exteriores do governo Lula, saindo em defesa do Irã. Bom, o ataque dos Estados Unidos e de Israel ao Irã começou na madrugada de sábado, 8 horas da manhã no horário de Israel. Então, no horário do Brasil, alguma coisa por volta de 4 horas da manhã, 3, 4 horas da madrugada de sábado.
às 9h35 da manhã do mesmo sábado, ou seja, poucas horas depois de iniciado o ataque, o governo brasileiro emitiu uma nota. O Lula pode não ter se manifestado pessoalmente, mas o governo brasileiro, do qual o senhor Lula é o chefe, né, emitiu uma nota dizendo, no primeiro parágrafo, que o governo brasileiro condena os ataques realizados hoje por Estados Unidos e Israel contra alvos no Irã. Então, em menos de 6 horas depois do ataque, o governo brasileiro já estava condenando os Estados Unidos e Israel pela realização desse ataque. E aí, no segundo parágrafo dessa nota, ele diz, o Itamaraty, o governo do Brasil, diz que está preocupado com a proteção de civis. Então, o governo do Irã já matou 30 mil civis, pelo menos, talvez mais do que isso. 30 mil civis desarmados foram assassinados pelas forças de repressão do regime. E o governo brasileiro nunca demonstrou preocupação com a proteção a esses civis e nunca condenou o regime iraniano por essas mortes. Mas em menos de 6 horas, ele já estava condenando os Estados Unidos e manifestando cinicamente essa preocupação com a proteção a civis, preocupação que ele nunca teve nesses últimos 2 meses, 3 meses, em que os civis iranianos vêm sendo assassinados pelas forças do regime dos ayatolás.